Olá, boa noite. Você é meu convidado para o programa de hoje, onde nós vamos falar sobre livros, literatura, cultura de uma maneira geral. E tem aqui 3 craques para abordar esse assunto. 3 escritores e suas atividades. Antônio Ventura, recém-lançado com um livro premiadíssimo Menal Tom Braff, e Adriana Silva, que é nossa sócia aqui do programa já. Fique conosco. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Ventura, obrigado por ter aceito o convite, está aqui conosco para a gente falar mais uma vez. O Menal é a primeira vez que está vindo, mas você já é titular aqui da cadeira, né? Obrigado e parabéns pelo último livro. Eu agradeço essa oportunidade, Edmo. Uma pela grande admiração desse trabalho sério que você faz no jornalismo, né? E também por estar ao lado do meu grande amigo Menalto, da minha amiga Adriana, e poder falar da minha literatura. Menalto, livros em série, mas o infarto não permitiu interrupção desse processo não, né? Não. O problema foi grave fisicamente, mentalmente não afetou nada. Legal. Obrigado por ter aceito o nosso convite, viu? Olha, é um prazer. Dri, querida, obrigado por estar aqui conosco e vamos falar com as férias aí, né? Isso é isso. O assunto é literatura, cultura, pode me chamar que eu venho. Faz parte. Eu já falei que deveria ser a nossa eterna secretária da Cultura, porque não apareceu nada em Ribeirão Preto ainda. Ô, Menalto, na outra vez que eu entrevistei o Ventura começou no Rio de Janeiro, escrevendo poemas naquelas placas que antigamente, e passava de bar, restaurante, vendendo aqueles poemas dele. E você, na sua história, você conta um pouco da geração de bar, aquela geração de vocês do Rio Grande do Sul, que começavam a desenvolver lá, como a música, né? O Milton Nascimento conta isso, Chico Buarque, né? Caetano, Gil, todos contam essa história da importância do bar naquele processo e da turma dos amigos. Como é que era aquele momento, aquele início lá no Rio Grande do Sul? Foi uma época em que nós vivíamos assim extrema liberdade no Brasil, e a juventude em geral era muito generosa. E nós estávamos convencidos de que nós tínhamos que salvar o mundo. Então, os encontros de bar eram encontros de que se falava muito de política no sentido não partidário, política no sentido bem genérico, mas se falava muito também de literatura. Porque história, política, literatura, ser humano. Quando o ser humano é o centro do assunto, a literatura fatalmente vai ter de aparecer. Então, eu me lembro que, quando era adolescente, às vezes a gente matava a aula para ir para dentro de um parque. A escola onde eu estudava ficava na frente do Parque da Redenção, em Porto Alegre. E a gente ia para dentro do parque para declamar poesia. As nossas farras eram farras assim, literárias. E no bar, é claro, né, as libações, né, exaltavam os ânimos, também se falava muito de literatura. Daquela época, eu me lembro que um dos nossos colegas, eu fiz o clássico, um dos nossos colegas, ele se tornou poeta mais ou menos prestigiado em Porto Alegre, mas nós todos éramos muito amigos do Mário Quintana, que não era uma espécie assim de guru, porque o Mário Quintana era muito tímido. Mas a gente tinha muito carinho por ele, e os conselhos que ele dava, o modo como ele orientava, sem mostrar que estava orientando, né, aquela juventude interessada em literatura, isso aí eu acho que ajudou muito sei lá, uns 20, 30 rapazes lá Na formação desses rapazes. Sim, na formação extra-classe, né? Literária, vamos dizer assim. Formação literária, A gente estudava mais literatura no bar do que dentro da escola. Incrível, né? Ô Ventura, você, passada aquela época, e você hoje ainda... Eu posso falar que você é um corajoso, não?
Porque poeta hoje parece que está em extinção. Parece que ser poeta hoje é lutar para a sobrevivência de um sistema dentro da literatura que parece que não agrada muito as pessoas. E você consegue agradar. É incrível isso. A minha história... eu estou falando isso porque eu sou seu leitor, viu? A minha história, Edmo, assim, é quase contemporânea com a do Menalto, mas tem umas particularidades diferentes. Eu, quando era jovem e comecei a fazer uma boa literatura, né? E com aquele sonho de publicar, ser um grande escritor, né? Aquelas coisas, veio a ditadura. A mesma coisa do Menalto. Então, mesma situação. Eu não tinha nenhum livro publicado, né? Mas eu de Ribeirão Preto fui para São Paulo, fui trabalhar numa revista, o Bondinho da época, que era tudo gente, uma gente que era da editora Abril, que fez aquela revista Realidade, depois se apartou e tentou sobreviver de outra forma. E eram bem revolucionários, assim, no sentido do jornalismo mais atuante, mais denunciante e tal. Eu fui trabalhar nessa revista, como crítico de cinema e teatro. Né? Que ano foi isso? Que foi em 1968. No auge, né, o Menalto? No auge da ditadura. Bom, fiquei 1 ano e meio nessa revista. Aí um dia fui passear no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro, no Teatro Ipanema, estava passando uma peça de teatro chamada Hoje é Dia de Rock, que era aquela efervescência da contracultura, né? Movimento hippie, da própria contracultura, movimento também da Beat Generation, aquelas coisas. E você, como jovem, você não podia publicar, porque você tinha que mandar para Brasília um livro de poema para censura, né? Então eu tive a ideia de, quando fazia só deixar claro, a censura prévia. Prévia. Porque hoje você tem censura, mas, enfim, nos moldes da lei, né? Naquela época era prévia. E como eu fui assistir essa peça, eu conversei, me deu um estalo na cabeça, porque quando eu fazia o ginasial, o curso clássico, lá no começo, eu fazia panfleto e vendia nas classes, né? Eu já tinha um pouco desse negócio de vendedor de poesia. Aí conversei com o Rubem Correia, que era o diretor e ator lá do Teatro Ipanema, e falei, ô Rubens, eu sou amigo do Zé Vicente, que era o autor da peça, eu gostaria de vender meus poemas aqui. Ele falou, legal. Aí comecei a mimeografar os poemas. A mimeografar. Atenção, peraí, ponto e vírgula, explica, por favor, mimeógrafo. Atenção, mimeografar, se você falar isso, mimeógrafo, hoje, metade da audiência não sabe o que é mimeógrafo. Ponto e vírgula metade da audiência não sabe o que é isso. É assim que a gente sente que está envelhecendo. Exatamente. Mas ficha de telefone, quem é que... Então... Mas, Menalto, desculpa a interrupção, Menalto, você sabe que eu quando senti que eu estava envelhecendo, quando você começa, foi igual quando eu fiquei careca. O começo é trágico. Depois você começa a ver o que você contribuiu, o que você fez até ali. Aí você passa a curtir mais essa situação. Exatamente. Então vamos explicar para o pessoal de casa, para você poder continuar a história, né? O mimeógrafo é um sistema de reprodução de papel utilizado principalmente na época escolar. Né? Utilizava-se o álcool, né? e a tinta azul. E aí você fazia os mimeógrafos e vendia. Eu em 4 folhas ofícios eu fazia 7 poemas de Antônio Ventura. E enchia uma sacola colorida e ia para o teatro. Eu já estava com os cabelos um pouco já grandes, né, que era da época da juventude, e vivi 4 anos e meio, Edmo, vendendo poesia. Pagava aluguel na beira do morro. Nós falamos disso. Você entendeu? Vendendo poesia nos teatros, e principalmente no Teatro Ipanema, que eu fiquei lá um grande tempo,
E vendia também fora, nas mesas de bar, restaurante, onde ia aqueles intelectuais, tudo. Então foi assim, uma fase da minha vida muito rica. Eu queria fazer uma pergunta para a Adriana, porque os dois, eles são muito semelhantes nas características iniciais dele. Eles, desde o começo da vida, ou precocemente, na adolescência, para o início, para a vida adulta deles, eles já tinham essa virtude da escrita, a vontade de escrever. E você, que eu conheço, sempre foi uma comilona de livros. Você, a Adriana, come livros. Mas você não escrevia. E veio escrever agora mais recente. Por quê? Se você sempre teve esse viés. Eu escrevo desde os 9 anos. A primeira coisa que eu escrevi, eu tinha 9 anos, foi para o jornal da minha escola. Eu tenho meus textos ainda na canetinha. Quando eu fui trabalhar, a primeira coisa que eu comprei foi uma máquina de escrever. E a minha mãe falava assim, sai daí, menina, vai brincar. Eu falei, não, mãe, estou escrevendo meu livro. Outra coisa em extinção, máquina de escrever. Falou no máquina melhor. De escrever. Máquina de escrever. Outra coisa em extinção, mas enfim. E o meu primeiro livro ficou pronto aos 15 anos e eu publiquei aos 18, com a ajuda do Wilson Toni. Nossa. Viajando, eu chamava meu livro, era um livro de crônicas. Depois eu achei que era muito mais difícil do que eu pensava e fui tentar fazer outra coisa, mas eu acho que a gente não escolhe a literatura que escolhe a gente, né? Fatalmente. Não é uma opção. Eu não escrevo só porque eu quero, eu escrevo porque alguma coisa me empurra, me manda, me faz escrever, ou então me completa, às vezes... Não, eu quero perguntar para o Menalton daqui a pouco, porque o Menalton, ou ele ganha o prêmio, ou ele bate na trave. Ou ele ganha o prêmio, ou ele bate na trave. E aí é no juvenil, no infantil, no romance, ele está sempre ali. Quer dizer, o cara é multi. A minha pergunta é essa para você. Quer dizer, porque você tem escritores que se dedicam ao romance. Você tem escritores que se dedicam à poesia, como Ventura. E você escreve infantil, juvenil, romance, ficção. Você tem contos. O prêmio Jabuti é de contos. É de contos. E tá sempre... E depois a Muralha do Adriano era romance. Romance. E tá sempre batendo na trave ou ganhando o prêmio. Pois é. Quase sempre batendo na trave. Não, mas se bater na trave pra mim é gol, né? Só Não, eu também não, considero na literatura isso. É prêmio. Bater na trave na literatura é prêmio. É prêmio. Quer dizer, de repente aparecem 200 e tantos romances num concurso qualquer, num prêmio qualquer. Você ficar entre os 10, entre os 5 de todo o Brasil, quer dizer, para mim isso já é o prêmio. Ser o primeiro, nesses casos, ser o primeiro ou não, isso aí é secundário. Isso depende do crítico que está lá julgando, né? Depende do gosto pessoal dele. Mas o que fica para a história é o que você ganha. Ah, sim. É o que fica para a história. Sim, claro. Esse aí é o carimbo, né? E a gente tem 3 grandes momentos da literatura em termos de premiação no Brasil, que é o Portugal Telecom, né, o prêmio Jabuti, ele foi finalista, e no estado semifinalista. de São Paulo, o prêmio São Paulo de Literatura. E nessas 3 linhas, ele está sempre lá, né? Então é muito positivo. Desses 3, eu estou sempre buscando alguma coisinha. Né? Eu quero fazer uma pergunta do nosso telespectador. Dá para colocar a pergunta, fazendo favor? Olá, Edmo. Parabéns pelo programa. Será que não seria por causa da correria do dia a dia das pessoas que não tem atenção para ler os livros? Não é. De maneira alguma. Ele não tem tempo para ler, mas ele tem tempo para ficar tomando cerveja no bar até a meia-noite. Quer dizer, é uma questão de opção, uma questão de cultura. Você não tem a cultura da leitura, você não vai ler. Agora, se você tem a cultura da leitura, você vai tomar uma cerveja, só vai para casa, não, eu preciso ler. Como o Menalton falou, que eles produziam no bar. Era uma vivência, uma necessidade. Você pode até misturar uma coisa com a outra em algum momento, pode, né? Mas pode. não... Pois mas isso aí é a desculpa que a gente sempre ouve. Eu não tenho tempo para ler. Mas tem tempo para fazer uma porção de outras coisas. Até para assistir novela. Tempo é escolha. Até para assistir as novelas aquáticas, né? Por que aquática? Porque é tudo em Copacabana, tudo no Rio de Janeiro. A novela ótima. Eu gostaria de complementar a resposta do Menalton. Na minha opinião, eu acredito o seguinte: o Brasil não tem cultura de leitura. Infelizmente. Acredito que agora está
melhorando um pouco a compra de livros. Não sei se tanto a leitura, mas a compra está melhorando. Mas, infelizmente, o nosso povo não tem tradição de leitura. Você, às vezes, quantos filmes, às vezes, franceses que a gente assiste, geralmente é uma cena do pai lendo um livro para o filho dormir. Quer dizer, e o brasileiro não tem. Vamos ver se daqui para frente, né, a gente que já lutou tanto pela literatura, quem sabe, né, haja uma luz para melhorar essa parte. Posso pôr em gaguejo? Não, fica à vontade. Agora, complementando o Ventura, claro. Eu não sou pessimista. Eu acho que a gente tem que ver as coisas com mais, assim, mais ao fundo. O problema da história da formação do Brasil. Nós éramos um país de 1 milhão de brancos e alguns milhões de negros trabalhando como escravos, e é claro que eles não eram alfabetizados. Quer dizer, negros e índios, né? E índios. Aí vem a libertação, mas em que condições, né? Em condições muito adversas. E foi um país que engatinhou, né, nessa questão da cultura, porque, diferentemente da colonização espanhola, nos outros países sul-americanos, que são países em que se lê mais do que no Brasil, mesmo países como o Equador, que é um país muito pobre, se lê mais do que no Brasil. Diferentemente da colonização espanhola, que era uma colonização em que a cidade a ser implantada na América do Sul já vinha projetada da Europa, aqui no Brasil foi tudo muito espontâneo. A colonização portuguesa foi espontaneísta. E a pressa de ganhar dinheiro para voltar para a terrinha não dava importância nenhuma à formação cultural das pessoas. Porque o espanhol, quando vinha para cá, ele queimava os navios, que é metáfora do que realmente aconteceu, né? Ele queimava os navios, vinha para colonizar um país, para ficar no país. O português que vinha para cá, ele vinha para ganhar dinheiro para voltar rico para a Europa. Então, ele não tinha esse interesse de criar... Olha, um país como, não sei se é Peru ou Chile, muito antes do Brasil ter uma universidade, eles já tinham 49 universidades. É um absurdo a diferença. Mas por que isso? Isso tem essa explicação. O português vinha, ficava 2, 3 anos ganhando dinheiro assim, de uma maneira mais ou menos predatória até, porque não interessava preservar terra, essa coisa toda, né? E para voltar com dinheiro, então, cultura, instrução, nada disso tinha importância. Os nativos daqui, eles não tinham apoio nenhum, porque os que mandavam aqui não tinham interesse em fazer o Brasil crescer culturalmente. E o que a gente tem é sempre muitas justificativas, né? Primeiro eu não tenho tempo, depois eu não tenho dinheiro para comprar, e você vai ver as movimentações dos livros nas bibliotecas, é tão pequena quanto, na biblioteca não se paga. Então são sempre justificando a não leitura, mas talvez seja por uma falta de entendimento do valor real, do poder do livro mesmo, né? Quanto esse livro pode mudar a vida de uma pessoa. Acho que você não pode reclamar de um país que não tem educação, você não pode reclamar da cultura. Mas eu acredito que isso, ao longo do tempo, vai ter de melhorar. A própria vida em sociedade vai exigir das pessoas cada vez mais cultura, mais conhecimento técnico, mais leitura. Então, quando a água começar a bater na bunda, as pessoas vão começar a ler. Um bom exemplo é o que o Chico Sá deu na Feira do Livro. Na fala dele, ele disse o seguinte: eu até consigo gostar de outras coisas, vou imitá-lo. Eu gosto até de mulheres, gosto de futebol, mas eu só respeito os livros, disse o Chico Sá numa entrevista. E aí ele disse assim, porque os livros é que me fizeram.
Quando eu fui para uma competição imbecilidade da vida, essas competições todas, sempre foi o livro que me colocou em diferença positiva à frente do outro com quem eu estava disputando. Então, acho que a hora que a pessoa perceber que o livro pode fazer diferença na vida dela, nesse nível de competição, nesse nível de melhor prazer de viver, nesse nível de compreensão das coisas da vida, talvez aí ele deixe de ser uma opção para se tornar uma necessidade na vida da pessoa. Eu vou chamar nosso primeiro intervalo. Eu queria falar do Pinguim. Todo mundo sabe que é o melhor chopp do mundo, né? O Pinguim está acostumado há mais de 80 anos em Ribeirão Preto. Mas eu queria falar que você pode levar o Pinguim para sua casa, para sua festa, para o seu evento. É o famoso Pinguim Fest. Aquele mesmo chopp que você está acostumado a tomar lá no Pinguim, o Pinguim consegue levar na sua casa uma estrutura com um tirador de chopp, com um garçom, com os copos do Pinguim, com todo o material, equipamento do Pinguim, sem usar absolutamente nada da sua casa. É o Pinguim que vai até sua casa, né? Então experimenta ligar lá no Pinguim, saber e se informar que você pode ter sim o Pinguim dentro da sua casa, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco. Até já! Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Uma das maiores redes de spa do Brasil, o Buda Spa, localizado no Shopping Santa Úrsula, possui uma área de 180 metros quadrados, com 8 salas no total, sendo 2 de ofurô. Especializado em terapias de bem-estar, beleza e relaxamento com práticas e ornamentação orientais, o Buda Spa oferece uma variedade de tratamentos que têm o objetivo de aliviar o estresse, promover a saúde e o equilíbrio. O espaço ainda reúne alguns atrativos, como Day Spa individual e para casal, com tratamentos que podem variar de 3 a 5 horas, Party Day Spa para alimentação e área de atendimentos em fest. Buda Spa, onde você revigora suas energias. Ligue 3931-4101. Estamos de volta com o nosso programa de hoje. Eu adoro programas inteligentes, né? Nós estávamos falando, Ventura, sobre esse país, o Menalto está falando, a Adriana está falando, em algum momento vai ter que mudar. E eu ainda não estou vendo isso, essa luz no fim do túnel. A falta de oportunidade para novos escritores e novos autores. Você vai conversar numa livraria aí, famosa, não sei o que, queria colocar meu livro aqui, o nível de exigência que tem desses pontos de venda para você colocar esses livros lá dentro. O sistema político brasileiro, que parece que roda e não sai do lugar. A gente gostaria de ver as leis chegando, mas tem o Vale Cultura trepidando, tem não sei o quê. Quer dizer, eu ainda acho que é muito tímido. Essa mudança é muito tímida, entendeu, Ventura? Eu não sei como é que você vê isso. Eu acho que essa visão sua é uma visão até realista, né? Mas vamos a gente tem que acreditar. Eu acho que o importante para o escritor... Não abro mão nunca de acreditar. Acho que o importante para o escritor é o seguinte: o Menalto é escritor porque tem a necessidade de escrever. Agora, o problema editorial no Brasil... Eu não sei se ele tem necessidade, está na veia dele. O problema editorial no Brasil é econômico. Hoje é tudo econômico. Hoje, por exemplo, é difícil, você não encontra um crítico literário hoje no Brasil. Então como é que eu faço para acreditar... Não existe mais. Então como é que eu faço para acreditar que vai melhorar esse sistema? Não sei. É tímido? Não sei. Os movimentos são tímidos. Alguma coisa teria que ser feita no Brasil, claro, até em termos governamentais. Menalto. As coisas estão acontecendo. O que a gente tem que fazer é soltar as antenas e perceber o que está acontecendo. Nunca, na história do Brasil,
houve tanta feira do livro, houve tanta gente comprando livro como hoje. Ué, foi o que o Ventura tinha falado. Não tem cidadezinha do Brasil hoje que não tenha uma feira do livro. Dia 16, né, às 10 horas da manhã, estou fazendo uma palestra em Orlândia sobre literatura. Sim. Na Feira do Livro. São Joaquim da Barra tem Feira do Livro. Sertãozinho tem Feira do Livro. Quer dizer, nós estamos cercados de feiras do livro. Isto, há 10 anos atrás, era inconcebível. Então as coisas estão acontecendo. Claro que, em questão de hábitos, as mudanças... Isso é a noção básica de sociologia, né? As mudanças, assim, uma mudança econômica, a gente muda de um dia para o outro através de um decreto. As mudanças de hábitos são mudanças que levam 50 anos para mudar. Então, as coisas estão acontecendo lentamente, mas eu vejo as coisas acontecendo. Agora, o Ventura falou da exposição do livro. Hoje expor livro em uma grande livraria é só para as grandes editoras, porque eles pagam uma nota preta pelo espaço da vitrine. As grandes livrarias, elas trabalham assim, ou elas pagam em dinheiro o espaço para expor o livro na grande livraria, ou pagam em dinheiro, ou pagam em livros. Então, você me deixa um mês inteiro tal livro lá exposto e você vai ter 10 exemplares do livro, coisas desse tipo. Posso tentar chegar num denominador comum, então? Vamos tentar. Dri, se o Ventura vê uma melhora na leitura dos livros, o Menalton também, e eu falo do movimento tímido, então vamos dizer o seguinte, nós estamos vendo o horizonte, porém não na velocidade que nós gostaríamos. Podemos chegar nesse denominador? Eu gosto muito da expressão que você usou, luz no final do túnel, é uma coisa que eu uso sempre. Né? Então eu sempre pergunto, e aí, tem luz no final do túnel e tal? E outro dia eu estava pensando que a diferença está exatamente nessa. Presta atenção, quando a gente pergunta se tem luz no final do túnel, significa que a gente está olhando para frente e não estamos no final do túnel, nós estamos olhando. Né? E quando a gente pergunta, a gente quer saber se lá à frente, se a gente está aqui atrás... Quem está lá na frente acendendo a luz? Então, a minha resposta hoje a essa pergunta, a mim mesma, quando eu me faço, existe luz no final do túnel? Se não existir, eu tenho que acender a minha própria luz. Eu acho que a mudança vai se dar quando as pessoas que perguntam se outros estão fazendo, começarem a fazer. Ao invés de eu perguntar se a luz do fim do túnel está acesa, sou eu acender a minha própria luz e ir para o final do túnel com a minha lamparina. E não ir sem luz, esperando que alguém tenha acendido uma luz para que eu possa passar pelo túnel. Acho que essa é a inversão social, meio que a gente estava pensando. É esse lugar de telespectador para apresentador. Sabe, de plateia para ator. A gente precisa assumir esse papel, acender a luz. A gente é que tem que acender a luz. Mas este programa não é um exemplo do que está acontecendo? Mas eu sou uma agulha no palheiro, eu tenho consciência disso. Tudo bem, mas Menalton. existem várias agulhas. Eu sou uma agulha no palheiro, o Jarbas sabe que é outra não está agulha no palheiro. Não está aparecendo, o Jarbas Cunha está nos acompanhando aqui. Tá. Mas é de uma pequena luz aqui, outra ali, outra, de repente faz um clarão. É isso. Agora, aí vocês têm razão num sentido. A economia, assim, ela está em todos os canais, em todas as veias. Né? Então, hoje, os jornais, os grandes jornais, eles não têm mais aquela página literária como antigamente. Quem não se lembra do suplemento literário do Estadão? Sensacional. Todo domingo, aquele suplemento lindo. Mas hoje fala de rap... Black Bloc. Claro. Mas por quê? Poxa. Por quê? Porque dá público. O público da audiência. Da leitura. Claro. O público de literatura é muito menor. Agora, era um órgão de formação. Porque existia crítico literário, hoje não existe mais. Hoje existe resenhista. Crítico literário, no verdadeiro sentido da palavra, é só dentro da universidade. Em outros lugares não existe mais. Mas por que não existe crítico literário? É uma consequência desse fator econômico. Claro. Por exemplo, as grandes editoras têm interesse tanto que as grandes livrarias têm aqueles box separados das grandes editoras. Então, o que acontece?
esses grandes jornais têm um editor-chefe que fala que tem uma missão de divulgar os livros da editora tal, que é uma poderosa no ramo. Entende? Então, o que ele faz? Pega alguém, um jornalista que entende um pouco de literatura e fala, olha, você fala sobre a vida desse escritor, dá uma pincelada sobre a vida dele, a obra. Por quê? Porque a editora tal está lançando toda a obra dele. Eu vi. Mas tem um aspecto interessante. Entendeu? Tem esse aspecto. É ou não é, Menaldo? Mas tem mais do que isso. Um aspecto interessante que é, primeiro, existe grande escritor sem grande editora? Não. Não. Infelizmente não. Não dá. Tá? Não existe o grande escritor. Ou não existia. Recentemente eu estava numa palestra na Paraler com o rapaz da Novo Conceito, que é uma editora grande e é daqui de Ribeirão. E ele estava contando que uma brasileira que morou um tempo nos Estados Unidos, então tinha o domínio do inglês, já de volta para o Brasil, escreveu um livro e colocou na internet em inglês. Ela já foi contratada por uma editora americana, publicou o livro nos Estados Unidos, está fazendo sucesso lá e ela é daqui. Mas, putz, eu tenho que ir embora do Brasil, aí não vai aonde eu quero. Eu acho que nós temos que abrigar esse conhecimento, porque quando o Menalto estava falando de Equador, de Peru, aqui estava eu me lembrando que o primeiro país da América do Sul que nós brasileiros aprendemos a admirar e a visitar foi a Argentina. Foi o primeiro país que todo mundo do Brasil... Buenos Aires era o lugar. O que era Buenos Aires? Uma livraria em cada esquina. Sim. Naqueles cafés... Mais livrarias em Buenos Aires, numa cidade, do que no Brasil todo. Então, cada um daqueles cafés de Buenos Aires que você entrava era uma livraria. A possibilidade de você ter contato com o livro. Olha, eu vou pôr mais uma pergunta que vai dar continuidade a essa conversa. Coloca só outra pergunta aí, fazendo favor. Gostaria de saber sobre a motivação para a leitura, além dos recursos digitais... Se na pesquisa de vocês, tem surgido outros motivos além desse, que eu acho que não é só isso que motiva e conscientiza a leitura, a importância da leitura. Bom, eu acredito que o caminho vai ser pela internet, o caminho do livro. Você concorda, Menaldo? Não. Eu acredito. Internet ou papel? Não, eu acho que ele está reduzindo muito. Não, eu acho que os caminhos são mais de 1 milhão de caminhos. Não dá para a gente dizer quais são os caminhos. Tem que abrir caminhos. São muitos caminhos. Todas as possibilidades são caminhos. A internet vai ajudar. O que eu quis dizer, mas Menaldo, não é só. Menaldo, é que as livrarias estão fechando. Porque o livro digital está começando a tomar conta. Mas isso não tem importância. O livro é livro. O livro tanto, eu sei. O eletrônico ou em papel é livro, é suporte. O que eu estou querendo dizer... Como jornal. É que eu acredito que no futuro não tão longínquo não haverá mais livro de papel. Não acho. Aí eu sou obrigado a não concordar. Aí eu quero dar a opinião, não a minha, mas do Humberto Eco. Humberto Eco, que é autoridade no assunto, né? Ele pode. Ele pode falar. O Humberto Eco é um dos maiores pensadores de todo o século XX. Claro. E está vivo ainda, né? Diz que jamais vai desaparecer o livro. Vai haver gente que vai ler só no papel. Vai haver gente que vai ler só na internet. Vai haver gente que lê tanto no papel quanto na internet. Tem gente que nunca vai se acostumar a ler com aquele brilho. Eles até podem, já estão tentando tirar aquele brilho, né? Mas Ventura, pensa bem. Eu estou lendo um livro, de repente eu corro, preciso ir ao banheiro, eu pego o livro aqui assim, marco com a unha o lugarzinho onde eu estava. Põe uma... Dobro a orelhinha, dobro a orelhinha do livro e vou para o banheiro, quando volto está ali. Como é que eu vou fazer? Eu deito lendo. De repente eu pego no sono, o livro cai. Agora,
Pega um tablet e deixa ele cair, dorme com o tablet em cima do peito. Não dá, são coisas diferentes. Eu acho que cada um vai atender a uma necessidade. Eu uso tablet, eu leio em tablet também. Quando eu viajo, eu não vou levar 10 livros numa viagem. Eu levo o tablet que tem 10 livros lá. Então, ele atende a uma necessidade minha. Agora, o livro de papel atende a outra necessidade. O que eu quis dizer, gente, não é que o livro de papel vai acabar, mas eu acho que a era digital começou e vai se expandir. Porque você vê que a moçada hoje não tem paciência para grandes leituras. Ah, mas aí eu volto na educação. Aí eu volto à educação. Eu só queria aproveitar para falar aqui sobre a Unimed, que é o maior plano de saúde do Brasil, o maior plano de saúde da América Latina, e a Unimed que tem o maior corpo de médicos e melhor de Ribeirão Preto. Se você tem Unimed, você sabe do que eu estou falando, você que não tem, fique atento. Por quê? Porque a Unimed tem mais de 900 médicos cooperados à disposição dos seus usuários, o maior número de hospitais, laboratório, de médicos, enfim. Procure um plano de saúde, procure o plano líder do Brasil, que é a Unimed. Eu queria fazer uma observação para vocês sobre os adventos. Né? Na própria expressão da palavra o advento. E de advento você pode falar aí de Jesus Cristo, que foi um advento, e vamos falar também do advento do jornal na internet. E aí, da nossa área, a gente pode dizer. Todo mundo apostava no final dos jornais. Todo mundo apostava no final dos jornais em papel. O que aconteceu? Não aconteceu. Por quê? Porque não se configurou a catástrofe, a catarse, a hecatombe do negócio. O que se configurou foram vieses. Ou seja, a internet ficou com a leitura mais dinâmica e rápida. Ou seja, você vai ler uma notícia na internet, que eu leio notícia na internet e leio no jornal escrito. Foi um viés criado, não me pergunte por quem. Mas o leitor da internet escolheu ler notícia rápida. Morreu o Eduardo Campos. Caiu o avião do Eduardo Campos. Acabou. Agora, se você quiser ter notícias mais esmiuçadas, crônicas, comentários, você vai ter que pegar o jornal de papel. Que estão aí até hoje, Dri. Eu acho que a gente está sentindo muito porque a gente está no meio do movimento. Mas se a gente estivesse no final do movimento como mimeógrafo, hoje alguém sente falta do mimeógrafo? Imagina. Talvez um dia, mais para frente, alguém vai dizer assim, você sente falta do livro impresso? Você está lá com o livro. Nós estamos no meio do processo, então por isso que a gente ainda tem muita dúvida sobre ele. Mas determinadas coisas se foram e a gente nem sente mais. É diferente, desculpa, é diferente do disco de vinil com o CD. E o vinil que está voltando, pra você ter uma ideia. Edmo, eu acho assim, talvez eu dei muita ênfase num aspecto que até houve a reação do Menalto e até da Adriana. Não é bem isso. Eu acho assim, que a gente tem que ficar atento nessas novas tecnologias que estão revolucionando o mundo, entende? E não achar que aí não vão ser encontrados grandes caminhos. Não sei se o livro um dia vai morrer, eu acredito que não. E se morrer, que não seja pelo mal. Claro. Se chegar à conclusão de que é melhor não derrubar tantas árvores para não poder fazer, porque essa semana na televisão nasceu uma frase dessa, o livro vai morrer, mas não era por conta da tecnologia, é porque não se quer mais se perder tantas árvores para fazer papel. Então já era um outro olhar. Se ele tiver que morrer na sua forma impressa, não vou chorar tanto, embora eu adoro o cheiro do livro. Adriana, né? Olha, o livro já foi escrito em placas de barro, o livro já foi escrito em pedra, o livro já foi escrito em papiro. Foi obra da memória. Foi obra da memória. Quer dizer, se um descobre um silicone, descobre alguma coisa aí que diga. E vou te dizer, parabéns ao Departamento de Química da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da USP, que descobriu um dessalinizador aqui em Ribeirão Preto, que está precisando só de um investimento particular, privado, aí vai ter, você joga a água do mar com um simples filtro, a água fica totalmente potável. Parabéns ao departamento. Olha, daqui a pouquinho a gente está de volta com o terceiro e último bloco do programa. Até já.
Este é o Araújo, leitor dos classificados. Viu a oportunidade perfeita e já trocou de carro. Laura, sempre antenada ao mercado financeiro. No caderno de economia, viu a melhor oportunidade para investir. Walter, garoto antenado, viu a dica certa no caderno C para curtir o final de semana. Faça como eles. Assine o jornal A Cidade, a partir de R$ 23,90 mensais. Consulte também as ofertas com revistas Abril. 0800 775 7575. Leia, assine, anuncie. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida. E se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso programa de hoje, Pegando Fogo, né? Deixa eu falar sobre o Buda Spa. O Buda Spa, que é um dos lugares mais gostosos de Ribeirão Preto, que a gente está falando de cultura, educação, e tem que falar que também tem que cuidar do corpo, né? A gente cuida da mente, cuida de não sei o quê, mas a mente funciona muito também com o bem-estar do corpo. E se você quer ter um tratamento corporal adequado, conhecer métodos de deixar tanto o corpo nesse mundo de, meu Deus, todo mundo louco hoje em dia, vai conhecer o Buda Spa no Shopping Santa Úrsula, que é um dos lugares mais gostosos de Ribeirão Preto. Olha, eu queria dar um presente para vocês, para cada um de vocês. Tá aqui, é um livro da jornalista, é pesado, Rosana Zaidan, editado pela editora Coruja, que é o livro da Catedral Metropolitana de São Sebastião. Queria passar um pro Ventura, um pro Menalton e um para Adri. Eu queria dizer o seguinte, ó, o Lau me mandou aqui, esse livro, além de contar a história da catedral, conta a história, um pouco da história de Ribeirão Preto nesses últimos 100 anos da Catedral Metropolitana. Tem muita foto, arte, é quase que um documento histórico com relação a esse período em Ribeirão Preto, editado pela nossa querida Rosana Zaidan. Dizer que esse livro já foi vendido a R$ 150, e se você tem o telefone aqui, ó, 3931-3254, 3023-5258, liga lá, pede esse livro por R$ 40, apenas R$ 40, você leva esse livro para casa e a editora Coruja manda levar esse livro lá na sua casa, tá bom? Não podia perder de falar sobre isso. Eu quero falar também, o senhor me desculpa, posso fazer uma propaganda aqui? Claro. O senhor me permite? Não, mas eu até exijo que você faça isso. O senhor me permite fazer essa propaganda? Ei, Menalton, fazer uma propaganda aqui, porque, ele não vai aceitar. A grande contribuição do Ventura na vida dele, ele vai descobrir que foi botar o Toninho, filho dele, com 10 anos de idade, já fazendo o primeiro livro. Tá aqui, você mostra aqui, Brunão? Toninho, o poeta Aventura. Olha que delícia, o livro mandou com uma dedicatória aqui. Eu agradeço aqui para mim. E veio aqui, ó, a chuva, a lua e a rua. Eu já tenho o meu favorito, já. Festa junina. Gente, olha, muito bacana. Tá aqui o Toninho, olha a foto dele aqui, ó. Tá aqui o Toninho, parabéns. Olha, muito obrigado. Isso vai porque eu tenho muita consideração, muito apreço por esse tipo de ação. Eu acho muito bacana isso. Ventura, você queria falar um pouco do seu último livro, Catador de Palavras? Eu vou falar rapidamente do livro. E gostaria de ler um pequeno poema, claro. Embora você achou que é uma parte maçante, mas que eu acho o contrário. Não, vamos lá. Desculpe falar. Vamos lá. Esse é o segundo livro, né? O Guardador que de é um Abismos. complemento do Catador, né? Que no primeiro lançamento desse livro eu estive com você aqui no programa. E o Guardador de Abismos, né? Lancei no Rio de Janeiro, em Ribeirão Preto, em Mococa, em Paraty e agora semana em São Paulo. E ele está à venda, né? Pode fazer uma propaganda aqui. Claro. Né? Está à venda nas livrarias Cultura, né? E nas livrarias A Travessa. Além do site da editora, né, essas coisas. E, para não tomar mais tempo, gostaria só de ler um pequeno texto, porque eu acho que literatura... É bom falar sobre literatura, mas acho que a literatura é gostosa, a literatura.
né? Então eu peço essa permissão sua. É um pequeno poema que fala sobre até a arte de escrever poema, né? Chama Não Importa, que está dedicado até a Ferreira Goulart. Não importa se você vai escrever um grande poema, um poema mais ou menos, um poema ruim. O que importa é escrever e nascer como nascem as árvores, cada uma com suas raízes, seus galhos e folhas das mais diversas. O que importa é arrebentar o broto que quer nascer, subir e ver o sol, e ser cada poema sua própria forma e raízes e folhas e sol. Que lindo. Isso aí. Lindo. Muito bom. Parabéns. Como sempre, né? Como sempre. Agora, Menalto, eu queria te fazer uma pergunta. O Ventura falou em broto, Jardim Europa, Os Olhos de Meu Pai, Cenas de um Amor Imperfeito, Pouso do Sossego. Vem? Pouso do Sossego sai agora em novembro. Os outros têm que programar ainda. Mas estão na agulha. Então, agora, Pouso do Sossego já tem contrato assinado com a editora Global. Então, para novembro ele é garantido que sai. Quando você foi Salvador dos Passos, homenagem ao seu avô? Bisavô. Esconder seu nome em estilo europeu por causa da ditadura. Como é que surgiu esse Salvador dos Passos aí? Não só por causa da ditadura também, mas uma das razões é que naquela época que eu falei da adolescência, depois da primeira maturidade, o espírito nacionalista era muito forte no Brasil. Muito forte mesmo. Então, eu não queria assim um sobrenome com cheiro de chucrute. Sabe o que é chucrute? Sim. Garanto que a maioria não sabe. Sabe. Chucrute é um repolho alemão, uma coisa comida deliciosa, com limão. Azedo. Danada. E não é não. Menalto está enganado. Não é não. Olha, você tomar com uma cerveja, aquela cerveja, eu ia falar prêmio, mas de cereal, uma cerveja de cereal mais encorpada, uma cerveja especial, você não sabe o que isso é bom. Junto com o joelho de porco, o Asbine, você não sabe o que isso é bom. O chucrute virou só alegoria. Mas aí eu pensei num caso, o Vienna Mog, que todo mundo por aqui diz Mug erradamente, porque ele não é americano, ele é alemão. E é Mog, 2 Os em alemão, né? O Vienna Mog, eu só fui ler na minha maturidade. Porque eu achava que eu queria só ler brasileiro. Era aquela fase assim, a paixão pela literatura brasileira. Tanto que você fez pós em literatura brasileira. Em literatura brasileira. Ele sabe. Então, o Vienna Mog eu não lia na minha adolescência, até o início da maturidade, porque eu achava que ele não fosse brasileiro. Acabei descobrindo que ele tinha nascido a coisa de 40 quilômetros da cidade onde eu nasci. Era meu vizinho. Não diga! Mas o sobrenome dele era estrangeiro. Mas estamos lá no Rio Grande do Sul, em grande colonização alemã, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E eu pensei, não vou querer botar o meu sobrenome não... Quer dizer, eu queria assim, um nome com gosto de feijoada e não de chucrute. E aí, então deu Salvador dos Passos, que era da minha avô da minha mãe. Meu avô é da minha mãe, é isso. Meu bisavô. Por falar em gosto de feijoada, depois vocês peguem no meu blog aí do Jornal Cidade, uma nota sobre o Ballantines Brasil, um tremendo uísque conhecido mundialmente, agora com uma série homenageando o Brasil. Olha, esse país eu vou te falar uma coisa, tem umas coisas inexplicáveis. Olha, eu tenho vontade de perguntar uma coisa para vocês,
que eu vi no Jornal Cidade, eu acho isso, desde que eu me conheço por gente, ter um debate sobre isso. Eu não vou perder, com 3 escritores aqui, de ouvir a opinião de vocês. Eu peguei um caderno C do Jornal Cidade e está lá, os enigmas, ah lá, está lá na TV, ó, os enigmas por trás do nosso hino nacional. Joaquim Manuel da Silva e Osório Duque Estrada fizeram essa letra e essa composição. Olha, que coisa difícil, hein? Muito. Você pegar uma criança... Um dia eu fiz essa brincadeira, fui ler o hino com dicionário, porque, olha... Ó, de um povo heróico brado retumbante. E você tem que educar a criança lá. E eu, quando criança, eu sempre perguntei quem é que cobrava. Como assim cobrava? Do herói. Eu só na adolescência que eu descobri que é herói cobrado. Para mim era herói cobrado. Herói cobrado. Ah, sim, agora eu entendi. Herói cobrado. Agora eu entendi. Mas que coisa difícil, Ventura. E não pode mexer, não tem jeito. Não, eu acho que assim tá bom. É um poema, né? É um poema, é aquele negócio. A poesia, entende? Não precisa, às vezes é assim, você até confunde, né? Alguma coisa e entende outra, mas a poesia é essa linguagem. Mas você tem uma característica nos seus poemas, o Menalton e a Adriana podem comentar, você tem uma característica no seu poema que o seu poema, se ele for lido da metade para frente, da metade para trás, de trás para frente, todo mundo entende. Por isso que no primeiro livro dele, ele publicou um textinho meu dizendo que é um dos melhores Rambo. Textinho não, texto grande ter. E até que é essa característica da permutabilidade, né, entre os versos. Mas eu acredito que até a letra do hino nacional é uma letra bonita. E que, embora de algumas dificuldades, vamos supor, literárias, eu acho que não... A gente acaba aprendendo, criança, canta, né? E, quer dizer... que se tiver que mudar, que nos mude, que a gente possa entender, e não o hino que possa diminuir, né? A gente é que tem que subir para entender tudo. Que, sei lá... Menalton, você tem alguma preferência? Porque, como eu falei que você joga de ponta direita a ponta esquerda, joga o homem lá no campo que ele está escrevendo, qualquer posição. Mas você tem alguma preferência? Olha, faz o quê? Uns 2, 3 meses eu ouvi uma crítica aos hinos nacionais em geral. E o crítico, um humanista, um filósofo, ele dizia que por que será que os hinos nacionais são todos eles belicosos? Todos os hinos nacionais querem briga. Inclusive, eles são, porque a época deles era a época de guerra. Pois é. Aí ele dizia... Todos os hinos de composição. Tem um país, eu não me lembro qual, que ele disse, que ele deu como exemplo, um país em que o hino nacional pregava a paz e o amor. Aí é um estranho no ninho. Pois é. É um estranho no ninho. Mas esse tem meu voto. E tem um hino agora, eu agora não me pergunta qual país que é, se é Inglaterra. Agora na Copa do Mundo do Brasil, teve um hino que não tem letra. Sim. Tem. Sim. Não tem letra. É só melodia. Então, eu estava achando estranho. Espanha. É a Espanha? É a Espanha. Não tem letra. Eu não sei se a letra foi omitida. Não. A composição é só musical. Voltando à leitura, Dri, uma vez eu li, vocês falam de crítico literário, uma vez eu li, e agora eu não vou me lembrar quem foi que disse, que o importante é começar a ler, não importa o quê. Então, se uma pessoa não lê e você introduzir para essa pessoa um gibi, história em quadrinho, ótimo. Porque ela precisa pegar gosto pela leitura, não importa por qual canal, e a partir daí essa pessoa pode se desenvolver através da leitura. Vocês acham isso? Isso é uma fala um pouco comum de professores, né? Que precisam trazer os seus alunos para o mundo da leitura. Eu concordo com ela até a página 2.
Porque se eu defendo que a literatura transforma, ela pode transformar para o bem, pode transformar para o mal. Claro. Né? Porque o conteúdo literário é o que transforma. Né? O livro é o portador de uma mensagem, e é o conteúdo da mensagem, ela vai fazer você uma pessoa mais inteligente, uma pessoa racista. A gente sabe que o livro pode transformar alguém numa pessoa racista. Então eu tenho uma preocupação. É que a gente tem um nível tão pequeno de leitura que a gente fala assim, ai, desde que ele leia tá bom. Mas é um pouco de conformismo da nossa parte, né? Melhor seria, desde que ele leia tá muito bom, agora se ele lê coisas boas, melhor ainda. É isso? Eu sempre oriento para ler clássico, os clássicos. Porque os clássicos, né? Por exemplo, eu acho o Menaldo, para mim, é um clássico. Entendeu? É a grande literatura, porque perder tempo, a gente já, como falou, né? Todo mundo nessa vida corrida, isso atrapalha um pouco da leitura também. Mas começar a ler porcaria, para que perder tempo? Eu acho que tem que ler boas obras. Não é? Deixa eu botar só uma pergunta antes que a gente termine o programa. Deixa eu só falar do Ítalo Calvino, que deu um livro chamado Por que Ler os Clássicos? E aí ele tem 7 respostas. Uma delas é o seguinte: o clássico é aquele livro que quando você pergunta assim, você leu aquele livro? E a pessoa responde, eu estou relendo. Todo mundo que diz que está relendo uma obra é porque essa é um clássico. Nós estamos faltando só 3 minutos para acabar o programa. Tem uma pergunta do Wellington, que é operador de telemarketing. Só daí. Vocês não acham que deveria ter mais feiras de leitura, de livro, para incentivar a leitura em Ribeirão Preto, como tem atualmente? Sem dúvida nenhuma, quantas mais feiras houver, melhor será. Eu uma vez, aqui em Ribeirão Preto, numa reunião de escritores, eu lancei uma ideia. Eu não sei se essa ideia seria válida, até gostaria que os colegas, o Menaldo e a Adriana, até falassem dessa ideia, assim, o que eles poderiam achar. Assim como tem cotas, né, das minorias, né, que tem um certo privilégio, assim, não é privilégio em si, por ser históricas, tá, for a minoria que nunca tiveram vez, tá, eu acredito que a gente poderia fazer um estudo para que haja até uma lei beneficiando o autor brasileiro, né? Assim, para furar um pouco esse poder econômico das grandes editoras. Nós precisamos de lei para beneficiar o autor, para isentar a editora, para tirar o atravessador, que cada vez que passa no atravessador dobra o preço. Nós precisamos um monte de coisa, leitura. Né? Como diz o Menaldo, nós precisamos de 1000 ações. Só que eu acho isso aí muito perigoso. Nossa, assim, o compadrismo. Vamos beneficiar o fulano de tal, que é meu amigo. Mas eu acredito assim, por exemplo... Mas temos que tentar, né, Menaldo? Algumas coisas têm que ser feitas. Eu não sei, Menaldo, eu acho que o autor não precisa ser favorecido. Mas também não pode ser penalizado. Não pode ser penalizado. O brasileiro é penalizado. Em que sentido? Em que sentido? O que eu acho que ele quer dizer, na dificuldade. Poderia ser mais fácil. Mas não... isso é assunto para muito tempo. Não dá para agora, porque está faltando um minuto. Olha, Adriana, muito obrigado pela senhora ter vindo. A senhora é titular aqui, muito obrigado por tudo. Menaldo, muito obrigado por ter saído de Cajuru e estar aqui. Serrana, perdão. Que Cajuru. Foi um prazer. Ter saído de Serrana e estar aqui conosco. Muito obrigado. Ventura, mais uma vez. Eu agradeço a presença do meu amigo Menaldo, né? Que já li, não li todos os livros, mas estou chegando São 19, lá. Pô. Mas é um prazer. 20 já? Eu paguei no 19, então. Eu vou fazer uma pesquisa para saber onde foi que eu errei. E está na presença da Adriana, uma pessoa que eu admiro, né? E não conheço nada seu ainda, gostaria de conhecer. E agradecer a você, Edmo, né, dessa oportunidade. A gente está aqui discutindo os problemas da literatura no Brasil, né, mostrando alguma coisa da nossa literatura. E agradeço. Obrigado vocês pela gentileza. Semana que vem a gente está de volta com mais um programa Diálogo comigo, Edmo Bernardes, aqui na TV mais gostosa de Ribeirão, porque é a TV que mais fala sobre Ribeirão. Tenham todos uma boa noite.